Toda empresa é criada para cumprir um propósito, para cumprir uma missão e, como consequência, gerar lucro. Essa é a aspiração dos empreendedores, das pessoas que resolvem empreender. Eu sou Júnior Costa, consultor empresarial e criador do Método Mood, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 2 mitos, que se esses mitos, se eles fazem parte da sua crença, da sua mentalidade como empreendedor, como uma verdade absoluta, certamente você vai ter grandes dificuldades de empreender e desenvolver no passo a passo do crescimento do seu negócio. E eu falo isso não algo que eu li no livro. Esses mitos eu percebo quando eu estou na prática. Eu atuo há 10 anos no mercado, então eu aprendi isso no campo de batalha. O que eu vou te falar aqui sobre marketing, talvez você não veja em um nível superior de 4 ou 5 anos, uma faculdade de marketing. Então aproveita essa informação, mas não só escuta o que eu vou te revelar agora, mas que você possa colocar em prática. Existem 2 filtros que o empreendedor sempre deve fazer. O primeiro filtro, que é o que a grande maioria usa, é quando vê um conteúdo, pensa assim, olha, eu já sabia disso ou não sabia. Esse primeiro filtro, ele não lhe leva a lugar algum, porque se você sabe algo, mas nunca colocou em prática, pouco importa se você sabia ou não sabia. O filtro que você deve usar para crescer e gerar crescimento como empreendedor é se eu já coloquei isso em prática, se eu já uso essa informação, se eu já apliquei essa informação ou não. Tá? Então, quando eu concluir, que essa seja a sua reflexão. O primeiro mito, vamos direto ao ponto, né, como eu costumo dizer. Olha só, o primeiro mito que vai impedir de qualquer empreendedor, não importa se é do varejo, se tem um pequeno comércio, se você tem um depósito, uma hamburgueria, uma loja de roupas, não importa. Se você tem uma empresa de prestação de serviços, se você é dentista ou tem um escritório de contabilidade, se você tem uma pequena indústria de confecção, esses 2 mitos eu percebo que eles estão na mente da grande maioria dos pequenos empreendedores. O primeiro mito que impede o empreendedor crescer é esse. Preciso vender o meu produto ou serviço. Se você trabalha com serviço, você adapta essa frase. Isso é um mito. Eu preciso vender o meu produto. Olha só, Júnior, peraí, você está me dizendo que eu não devo vender o meu produto? O que eu estou querendo é desconstruir algo que está formatado em sua mente para que você reconstrua de uma maneira mais assertiva. Você não precisa vender o seu produto. Na verdade, ninguém compra produto. As pessoas compram algo que resolve uma necessidade. As pessoas compram soluções e não produtos. E aqui eu vejo muitos empreendedores vendendo o seu estoque, vendendo as características dos seus produtos. E quando eu vendo as características do meu produto, eu estou vendendo do ponto de vista do produto. E as pessoas compram do ponto de vista das suas necessidades. Então eu não devo vender características e sim os benefícios dos meus produtos. Tá? Então, lembre-se disso, nunca venda o seu produto apenas, venda os benefícios do seu produto. Quais são as soluções que o seu produto ou serviço geram, qual é a transformação que o seu produto ou serviço gera quando o consumidor opta em fazer a compra. Para isso é importante que você entenda a jornada do consumidor. Existe uma jornada que se aplica a qualquer negócio. Eu vou te explicar de uma maneira resumida e qual é a interpretação que você, empreendedor, precisa fazer dessa jornada. O primeiro passo da jornada do consumidor é esse. Aqui é o consumidor, tá? Aqui eu coloquei uma interrogação para retratar que esse consumidor, ele tem um problema. Ele tem uma necessidade de compra e não importa. Vamos supor que ele tem um filho e aquele filho fez 2 anos, 3 anos de idade e ele precisa matricular o filho numa escola. Então ele não compra a educação, ele tem um problema, ele tem uma necessidade, o seu filhinho ali precisa ir para uma escola e aí ele vai pesquisar. Com essa necessidade, é a primeira etapa da jornada, é você identificar a necessidade. Eu tenho lá meu veículo e eu vejo que o combustível está entrando na reserva, então eu tenho uma necessidade, olha, eu preciso abastecer o meu veículo. Então eu não compro combustível por comprar, eu compro para abastecer e o benefício é gerar o meu deslocamento. Você não se alimenta por se alimentar, você tem uma necessidade de se alimentar, por isso você vai ao supermercado, a um restaurante para fazer a sua refeição.
Ok? Então o primeiro ponto é entender que as pessoas possuem necessidades. E aí, a segunda etapa da jornada é que o consumidor ele se torna um pesquisador da necessidade, ele se torna um consumidor pesquisador. Ele vai encontrar a empresa A, B e C que resolvem a necessidade, o problema dele. E talvez você seja uma dessas opções, a empresa A, B ou C. O fato é que hoje a oferta em tudo é muito intensa. Então o consumidor ele vai encontrar a sua empresa, mas ele também vai encontrar alguns concorrentes. E aqui nós chamamos ele de pesquisador, porque ele está pesquisando as possíveis escolas que o seu filho poderia estudar, como exemplo. Depois dessa segunda etapa, ele vem para a terceira. Do pesquisador, do comparador, de comparar a empresa A, B e C, ele vira o comprador. Só que quando ele vira o comprador, esse é o sonho, né? O objetivo de todo empreendedor, encontrar o cliente que tem a necessidade, que pesquisou, e aquela pesquisa gera uma comparação, a empresa A, B e C, qual é o melhor orçamento, qual é a melhor proposta, e aí, daqui é que ele vira um comprador. Então olha só, mas tem um pequeno detalhe, entre o comparador e o comprador, existe aqui uma barreira imensa. Barreira essa com vários tijolos esses que nós chamamos de objeções. O consumidor tem objeções na mente dele para comprar de você, seja um produto ou um serviço. E na verdade a empresa que melhor se posiciona quebrando essas objeções é a que vende mais. Júnior Costa, mas o que de fato me dá exemplos de objeções? Olha, a objeção pode ser, eu não conheço bem essa marca, eu não confio bem nesse vendedor, eu não senti tanta segurança, o preço está caro, essa empresa é distante, enfim, eu achei um pouco bagunçada essa escola. Tudo isso são objeções que fica na mente do consumidor e faz com que ele, nessa análise, opte pelaquela empresa que melhor quebrou as objeções. E depois que ele compra, ele pode se tornar satisfeito ou insatisfeito. O bonequinho ficou bem feio, mas a intenção é mostrar que ele pode se tornar satisfeito ou insatisfeito. A intenção, obviamente, é que ele saia satisfeito com a compra e ele comece a influenciar outros que têm a mesma necessidade e que estão na comparação. E aí o cliente satisfeito ele vai influenciar, mais uma vez, aquele que está no processo anterior de comparação. Mas o grande lance que você deve interpretar, você empreendedor que está assistindo a esse vídeo, é que aqui já gera algumas reflexões. A primeira é, você tem divulgado o seu negócio? Existe um público-alvo que tem uma necessidade que a sua empresa, o seu negócio resolve e oferece. E será se nessa pesquisa ele encontra o seu negócio? Será se você tem feito um marketing dos benefícios do seu produto para ir de encontro àqueles que têm a necessidade? E aí o segundo ponto é que nessa comparação você está vendendo características, querendo vender produto, ou você está vendendo os benefícios do ponto de vista do consumidor? Muitos pensam que a C&A, o negócio da C&A é vender roupas. Não é, o negócio da C&A é moda. Ela vende moda através das roupas. Muitos pensam que a Companhagem vende chocolates. Não é, a Companhagem ela vende presentes. Por isso que ela tem um valor agregado muito intenso, muito elevado. Então, primeira regra, divulgue o seu negócio, ele precisa, ele precisa ser encontrado pelo consumidor que está em busca da solução que você oferece. Segundo ponto é que descubra as objeções da sua empresa. Descubra as objeções do seu mercado, as objeções que o seu prospecto, o seu possível cliente, ele possui. Ah, o preço está elevado, a forma de parcelamento não é tão boa, eu não confio muito nesse vendedor, eu não conheço essa instituição, esse negócio, essa empresa. Descubra as objeções. E terceira etapa, quebre as objeções no ato da venda. De uma maneira proposital, você vai quebrar cada objeção na mente do consumidor para que ele opte pelo seu negócio e se torne assim um comprador e um influenciador de futuros compradores no curtíssimo prazo. Deu para entender
A Kodak, no passado, ela tinha mais de 80% do mercado mundial na venda de câmeras. E aí o CEO, ele disse que ia continuar vendendo seu estoque, os produtos, e não observou que o mercado havia mudado. A câmera nos aparelhos, nos smartphones, estava já mostrando que era uma tendência. Ele disse, olha, não, nós vamos continuar produzindo câmeras e vendendo para o mundo todo. E a realidade é que ele vendeu o produto e não vendeu o benefício, a transformação que o consumidor já sinalizava, que já necessitava naquela época, e aquela empresa praticamente saiu do mercado, mesmo com mais de 80% do mercado mundial. Então não tem pré-requisito. Se você vender produto e não entender a necessidade do consumidor, facilmente você vai se deslocando e saindo do mercado muitas vezes sem perceber. O segundo mito é esse. O preço é o problema. Eu escuto muito isso quando a gente começa um projeto de consultoria. O preço é o problema. Olha só, Júnior Costa, minha empresa é organizada, minha equipe comercial é muito boa, mas o preço é o problema. A concorrência tem um preço melhor. Eu lembrei aqui agora de um cliente nosso que trabalha com planos funerários muito forte no interior do Ceará, quase toda a parte litorânea do estado do Ceará. E esse cliente de planos funerários, a equipe comercial falou exatamente isso. Olha, nós somos excelentes vendedores, todos são bem antigos, a gente conhece o mercado, a gente trabalha porta a porta no interior, mas a concorrência que tem uma estrutura menor, chegou um concorrente com uma estruturazinha menor, sabe, de uma maneira meio arcaica, mas ela vende preço e o preço é mais barato que o nosso. Então, Júnior, o nosso problema aqui não é falta de treinamento, de estratégia, é só o preço. Se o nosso preço fosse melhor, nós venderíamos mais. Isso é um mito. O preço é um problema. Sabe por que é um mito? Porque uma Coca-Cola em lata, em uma cidade, ela pode ser comercializada a R$2 e na mesma cidade a 15. Depende do estabelecimento. Aquele rapazinho da bicicleta que vende, passa nas oficinas vendendo lanche com isopor, talvez ele consiga vender a R$2, R$2,50 no máximo, quiçá R$3 uma Coca-Cola em lata. Mas um restaurante que atende o público A, ele vende por R$15 a mesma Coca-Cola em lata e ele vende 10%. E ninguém reclama do preço, o mesmo produto. Percepção de valor diferente. O rapaz da bicicleta e o restaurante do público A. Públicos diferentes, percepção de valor diferente, preços diferentes por mesmo produto. Então o preço é o problema. O que foi que eu fiz como consultor naquela empresa de planos funerários? Olha só, nós mapeamos o processo de atendimento e aumentamos de uma maneira proposital a percepção de valor que o consumidor tinha em relação a essa marca. Porque se tinha uma empresa de pequeno porte, com uma estrutura bem inferior e estava vendendo mais barato e as pessoas estavam optando, o que era que a gente precisava fazer? Aumentar a percepção de valor. E aí nós criamos um tablet. Nesse tablet nós colocamos uma filmagem mostrando um pouco a estrutura da empresa, que é excelente. Nós mostramos depoimentos de pessoas que perderam os entes queridos. Foi até um pouco difícil de coletar esses depoimentos, mas nós conseguimos. E pessoas que perderam lá o ente querido, e aquelas pessoas falaram como foram bem recebidas por essa empresa. E isso teve um peso sensacional, porque as pessoas abriram o coração e elogiaram e agradeceram essa empresa do nosso cliente em vídeo. Então os vendedores foram em tablets, nós mudamos os fardamentos, criamos um fardamento que gerava uma percepção de valor mais agregada, ficando mais atento aos detalhes do negócio. E aí eles começaram a apresentar o tablet, mostrando a estrutura que o consumidor não sabia que tinha quando era abordado em sua casa no porta a porta. Eles viram os depoimentos dos clientes que tiveram essa experiência num momento difícil da vida e foram super bem acolhidos, os familiares que perderam um ente, que tiveram um ente querido e tiveram aquele momento ali de luto mais com qualidade, né? Sabendo que tem alguém resolvendo tudo, porque naquele momento ninguém tem cabeça para resolver aquilo. Isso tem um peso muito forte. Então a mensalidade, que era 15% mais barata da concorrência, passou a não ser mais tão barata assim, porque o mercado começou a perceber. Você consegue entender? Então não é que o preço é o problema. Eu costumo dizer que só há um caso, só existe um caso
em que você precisa nivelar o seu preço com o preço da concorrência. Sabe qual é? É quando não há diferença alguma entre o seu negócio e o da concorrência. Porque se houver diferença, se você agrega valor, o preço não é o critério número 1 que o cliente vai optar na tomada de decisão dele por comprar o seu negócio. Então, primeiro mito, eu preciso vender produto, você tem que vender benefício. E o segundo, o preço é o problema. Se você usar a criatividade, se você inovar, o preço não é o problema. Não se deixe levar por essa informação, porque esse não é o critério número 1 na mente dos consumidores, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, no nosso canal do YouTube, tá? Para que você seja notificado dos próximos conteúdos que nós iremos postar ao passar dos dias. E um forte abraço, vamos avançar. Te vejo no próximo vídeo.